Olá, bem-vindo e bem-vinda. Aqui mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu queria abordar o tema que é sobre os 4 pensamentos que transformam a mente. Eles são ensinamentos dentro da classe do budismo e são ditos ensinamentos introdutórios. Então vem comigo nesse vídeo que eu vou explicar um pouquinho melhor. O primeiro pensamento que transforma a mente é a vida humana preciosa. Nós, como seres humanos, temos um grande impacto em todos os seres, não é verdade? Tudo que a gente faz impacta muitas vidas e o nosso modelo atual de vida, de sistema, tem impactado muito a vida de todos os seres do planeta Terra, inclusive a nós mesmos. Nós atualmente vivemos uma grande crise ambiental por causa desse estilo de vida que a gente foi gerando, que a gente não pensa muito nos nossos atos, nas nossas ações, e a gente vai fazendo as coisas sem perceber que isso reverbera. E essa reverberação faz então a gente chegar nesse momento atual, que é essa crise ambiental, em que às vezes a gente não está exercendo essa vida humana preciosa, porque basicamente ela seria você não causar sofrimento aos outros seres e, se possível, ajudá-los. Se você não conseguir ajudar, pelo menos não cause mal, não atrapalhe os outros. Mas muitas das vezes a gente atrapalha os outros e atrapalha a nós mesmos. Então a vida humana preciosa surge desse ponto de que o ser humano é uma espécie que tem um impacto maior sobre as outras. Nós somos capazes de nos autodestruir e também destruir o próximo. E nenhuma outra espécie no planeta Terra tem essa capacidade. Nós, seres humanos, temos essa ambição, essa mania de acumular autocentramento que acaba trazendo malefícios em muitas direções. Então, ter uma vida humana preciosa é ter um propósito na sua vida. Qual é o propósito da sua vida? Por que você está onde você está atualmente? Então, esse primeiro ponto da vida humana preciosa traz essa preciosidade que nós, seres humanos, temos esse potencial de nos transformar. A gente, através do Dharma, que vai ser todos esses métodos, essas técnicas que vão ser apresentadas para modificação interior, a gente vai poder se tornar um ser humano melhor. Então, nem todo ser humano tem uma vida preciosa. A gente precisa colocar isso em ação. Para a gente ter uma vida humana preciosa, precisamos entender que nossas ações reverberam em todas as direções. Primeira pensamento que transforma a mente, vida humana preciosa. O segundo pensamento que transforma a mente vai nos falar sobre a impermanência. E esse tema da impermanência, ele é muito interessante porque a gente não olha muito para ele. Eu acho que se a gente contemplasse mais a impermanência, a gente teria uma vida humana mais preciosa. Porque vamos pensar, nós nascemos, nós envelhecemos e nós vamos morrer. Então, se a gente tem esse ciclo, o que a gente está fazendo nesse período de tempo de, às vezes, 50, 70, 90, 100 anos, se você for muito sortudo? O que a gente está fazendo? Então, essa impermanência vai trazer esse choque, esse banho de água fria para dizer: ei, você vai morrer, você não vai levar nada do que você está cultivando materialmente. É claro que nós precisamos de um sustento material, mas a gente tem que olhar de novo para nós mesmos e ver o que a gente está fazendo da nossa vida, sendo que tudo é impermanente. A gente olha para o passado e vai ver que a gente às vezes trabalhou num lugar, tinha uma certa namorada, um certo esposo, e agora a gente está em outra situação. Agora a gente tem outra ideia do que é sobre a vida. Nossa própria visão de mundo mudou, não é verdade? Se a gente olhar para quando a gente era criança, adolescente, agora adultos, tudo foi muito diferente. Como eu olhava para todas as coisas ao meu redor, foi ficando diferente porque eu mudei. Eu sou impermanente, eu sou transitório, eu sou essa constante mudança que vai se alterando momento após momento, certo? Então nós também temos esse ponto de ser impermanentes como ideias e também como aspecto físico do nosso corpo que vai falecer em algum momento. Então a impermanência no budismo e dentro da nossa contemplação sobre o que é a vida, ela é muito significativa, porque se eu sei que tudo pode a algum momento ter um fim, que isso é o ciclo, então eu vou ser também um pouco menos desapegado com as coisas. Desapegado é diferente de ser relaxado. Desapegado é você fazer as coisas sem se importar muito com o que vai acontecer e sem se fixar muito quando aquela coisa ir embora. Porque no fundo, aquilo nunca foi seu. Aquilo por um momento se inseriu na sua vida, mas daqui a pouco se foi. Segundo o pensamento que transforma a mente, em impermanência.
O terceiro pensamento que transforma a mente vai falar sobre o karma. Esse ponto muitas pessoas já ouviram falar. O karma, ele é uma espécie de uma lei que opera dentro do mundo causal. Ou seja, ele trabalha com a causalidade. Ou seja, se eu plantei uma semente de goiabeira, cultivei o solo, aguei aquela semente, com o passar dos anos, tchananã, ela vai se tornar uma grande árvore de goiabas. Se eu plantei uma semente de goiabeira e eu quero colher maçã, não vai fazer sentido. E na nossa vida é exatamente a mesma coisa. Se eu estou plantando um estilo de vida, de pensamentos, de emoções que não são positivos, que são perturbadores, o que eu acho que eu vou colher com isso? É óbvio que eu vou estar estressado, é óbvio que as pessoas ao meu redor vão ser desconfortáveis com a minha presença. Então, toda aquela minha ação que eu faço, ela tem um resultado. Dentro das tradições orientais, a gente vai até falar de vidas passadas, porque muitas crianças nascem, às vezes com certos dons, com certas aptidões, criadas na mesma família, como por exemplo gêmeos, criados sobre o mesmo sistema, mas manifestam qualidades e características totalmente diferentes uma das outras. Isso vai explicar um pouco dos karmas, que eles estão presentes em nós e alguma hora eles podem aflorar. E esse afloramento são sementes que a gente está sempre plantando e cultivando. Se a gente deixa de cultivar, aquilo pode ser que perca força e a gente não tem que colher aqueles frutos. Então, quais os frutos da sua vida que você está plantando neste momento? Pare para refletir. O que você planta através dos seus pensamentos, através das suas relações com seus familiares, através da sociedade, como você acha que é a organização social. Tudo isso é muito importante. Tudo isso vai fazer você ser feliz. Porque esses 4 pensamentos, eles estão nos cutucando para a gente ver que a gente pode sim ter uma vida mais significativa. A gente tem que exercer essa vida humana preciosa. Mas para isso a gente precisa de algum esforço mínimo, né? Quando a gente quer mudar, a gente precisa de alguma dedicação básica. O que a gente faz vai reverberar para todo o planeta. Então a gente tem que pensar. Nessa era moderna fica mais claro como as nossas ações têm um impacto em todas as direções. A gente tem que cuidar. Então, o terceiro ponto é o karma. O quarto ponto a gente vai falar sobre sofrimento. A origem da vida é o sofrimento. Esse é um ponto delicado, porque parece que é assim. Não é assim, mas está sendo assim. A gente tem essa experiência de sofrer. A partir do momento que a gente saiu lá do útero da nossa mãe, a gente sofre porque a gente tem uma dor de ter um corpo físico que precisa nutrir, que agora eu vou ter cólica, eu vou ter dor aqui, tem que fazer massagem. Desde pequenininho, um neném, um bebê, ele já tem níveis de sofrimento. À noite ele pode ter cólica e chorar muito, ele quer mamar, ele chora, tá nascendo o dente, chora. E essas frustrações, esses sofrimentos, eles vão se expandir cada vez mais. A vida adulta ela tem muitos sofrimentos, porque agora a gente tem que pagar a conta, a gente tem responsabilidade, a gente tem que fazer as coisas funcionar, não é verdade? A gente já não depende mais tanto dos outros, mas esse sofrimento ele é um ponto que opera através das nossas identidades. Nós sofremos porque temos identidades e acreditamos que elas são verdadeiras e arduamente, dia após dia, a gente batalha e luta para que aquelas identidades permaneçam, não é verdade? Para eu ser um pai ou uma mãe ou ter uma namorada, eu tenho que sustentar aquilo. Só que às vezes a gente se apega naquela sustentação, a gente defende aquilo com unhas e dentes, a gente acha que tem um nível muito de identificação com aquilo e a gente cristaliza a experiência e então o sofrimento ele opera. Então o sofrimento vai operar dentro dessa ignorância, da visão que parece que é dual e que parece que as coisas que estão acontecendo e são momentâneas são muito identificadas, tem essa noção de identidade. Por isso o sofrimento opera. Então, o Buda, quando ele falou sobre as 4 nobres verdades, ele trouxe a primeira nobre verdade, que era o sofrimento. A segunda nobre verdade, ele já disse que o sofrimento ele é ilusório, porque a gente cria esse sofrimento através da sustentação das nossas ideias do que é realidade, do que é a nossa identidade no mundo.
E a gente vai observando com o tempo, com a meditação, que nós somos mais um campo aberto do que as próprias manifestações. Somos sim as manifestações, mas as manifestações são impermanentes e existe esse céu azul que está sustentando todas as aparências. Então esses 4 pensamentos que transformam a mente, aonde que eles entram? Eles entram nessa porta de entrada de um caminho espiritual. Se a gente quer ter uma vida mais significativa, a gente tem que contemplar certos fatores. E todo mundo se encontra em situações de sofrimento, todo mundo já teve perda e já viu que a impermanência opera, todo mundo já fez uma ação que talvez lá no futuro sofreu por aquilo, a lei do karma, e todo mundo está buscando ter uma vida mais preciosa. Eu acredito que todos os seres buscam a felicidade, só que muitos, por ter essa identificação, essa forma de operar através da ignorância, sofrem demais no processo. Então, eu espero que com esse vídeo vocês possam ter esclarecido algumas dúvidas internas, mas são 4 pensamentos que a gente tem que trazer para a nossa vida e a gente sempre vai dar uma passada por eles e olhar o que eu estou fazendo da minha vida, ou seja, eu estou fazendo a minha vida humana ser preciosa, porque é uma raridade nascer como um ser humano, de acordo com as tradições orientais. Existem muitos outros seres e a gente poderia ter nascido como esses outros seres, mas de alguma forma a gente teve uma conexão e está aqui como ser humano e podemos ler, ouvir e estudar sobre muitas coisas, inclusive sobre o Dharma, que vai nos apontar para esse fim desse ciclo de renascer e morrer, de felicidade e sofrimento. Então a gente precisa entender também a lei do karma. O que eu faço agora vai ter uma reverberação no futuro. E por último, a gente vai ver que tudo isso pode nos levar para o sofrimento. Então, gratidão, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha sido objetivo com as minhas palavras. É um tema que é muito simples, mas traz muitas coisas. A gente poderia falar sobre cada um deles detalhadamente, abrir mais, mas eu espero que aqui eu tenha a minha ideia, que a minha motivação é que vocês possam se beneficiar através desses 4 pensamentos que transformam a mente, para que a gente possa mudar verdadeiramente numa direção positiva. Porque a mudança muitas vezes pode ir para qualquer direção. E aqui eu estou tentando trazer um norte através dos 4 pensamentos que transformam a mente. Se você quiser saber mais sobre isso, pesquisa no Google, no YouTube sobre os 4 pensamentos que transformam a mente e lá vai ter muitas palestras e textos legais. Gratidão, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever no canal, deixa seu like, seu comentário, ativa o sininho e valeu, até a próxima!